Olá, meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje quero-vos falar de uma abordagem que eu tenho tido nos jogos e nas minhas previsões e tentar explicar um pouco o que é que eu tenho estado a analisar. Até porque eu tenho postado de vez em quando no Face e acredito que muitas das pessoas não compreendam o que eu ponho lá. Por isso, vou tentar explicar. Vou-vos dar o exemplo dos jogos de hoje e depois até temos aqui algo prático. Pronto, o que é que eu tenho feito? Esta tabelinha, estão a ver? Eu tenho utilizado este programa, o CGMBet, para exportar alguns destes resultados, porque ele também me dá acesso às odds a que estão. As odds que ele fornece lá normalmente são de uma casa de apostas, antes de mais nada. E como tal, acho que têm a noção que as casas de apostas martelam um pouco as odds, não é? Ou seja, vamos supor, eu tenho um over 2,5 e um under 2,5. Se eu somar as probabilidades desses dois, normalmente não dá 100%, dá 100 e tal por cento. O que está acima de 100 é a margem que eles têm, é o overround que eles têm, o lucro expectável para ganharem nesse mercado. E algo semelhante também no mercado de probabilidades. Normalmente a probabilidade dos três acontecimentos, o empate, vitória da casa ou visitante, também não dá 100%. Mas pronto, isto é um à parte, porque as odds da Betfair não consigo exportar rapidamente, mas fica com uma ideia sumária de que onde é que estão as odds de valor para mim. Porque às vezes encontro oportunidades em pré-live e depois em live. Então, o que é que eu normalmente faço? Pronto, hoje tenho aqui 9 jogos. Um deles já se realizou, foi aqui o da MLS. Já lá vou. Daqui a bocadinho vou ter um da China, e depois tenho aqui da Finlândia, Noruega, Suécia e Irlanda. Então, a primeira coisa que eu tenho aqui é a hora, não é? Tenho aqui o jogo, a hora, o campeonato. A hora, este foi às 3h30 da manhã, está ali 0330, este vai ser ao meio-dia 35, etc, etc. Esta parte é fácil de perceber. O Elo Rating. O Elo Rating é uma maneira de classificar as equipas. Este Elo Rating tem em conta o campeonato atual e a época passada. Pronto. E então isto dá-me um número para classificar a equipa. É muito semelhante ao que se utiliza nos jogadores de xadrez. Não é? Vocês sabem quanto melhor for o jogador de xadrez, mais ranking ele tem. Né? Por isso, aqui é a mesma coisa. Quanto maior for este número, melhor é a equipa, teoricamente. E este número varia de jogo para jogo. Se a equipa, por exemplo, perder contra uma equipa forte, não desconta tanto, mas se perder contra uma equipa fraca, desconta mais, e assim sucessivamente. Por isso também há aqui uma ponderação neste Elo Rating e dá uma medida da qualidade da equipa. Por exemplo, o Portland com o Seattle, o Seattle até tinha um Elo Rating ligeiramente superior, mas nada de significativo. Esta segunda coluna é o Trust Factor. Isto é, quanto maior for este número, mais confiável são os dados. Idealmente eu quero dados acima de 100, 200, pronto. Se for muito baixo é porque não existe muita informação. Enfim, é uma medida de qualidade dos dados que eu tenho, nada de especial. Current Form é a forma presente das duas equipas. Se for positivo, está em boa forma, se for negativo, está em menos forma. Isto varia bastante, mas neste caso, por exemplo, o Portland estava ligeiramente em boa forma e o Seattle estava em má forma, tinha aqui um valor negativo, mas a diferença não é muito significativa. Pronto, positivo, boa forma, negativo, pior forma. E isto da forma é calculado também com o número de golos marcados e sofridos, por isso às vezes pode haver um jogo e isto é uma liga que está muito no início, às vezes a estatística não é muito fiável, mas por isso é que também tenho o auxílio deste Elo Rating que me ajuda a ver o comportamento da equipa no último ano e o ano presente, enfim. Mas pronto, isto dá uma medida da forma das equipas. Como vêem, são duas equipas que estão mais ou menos equilibradas. O Elo também está equilibrado, ou seja, logo à partida diria que isto é um jogo equilibrado entre duas equipas. Agora vem a parte onde quais são as odds que têm valor. Quando eu exportei, não é? A odd tinha valor aqui, era a odd do Portland, que o mercado estava-me a oferecer 2,18 e
e calculado, a odd dele deveria ser 1,68. Por isso o back ao Portland tinha algum valor. E neste caso o valor era 28,3%. Se eu fizesse esta variação de 2,18 a 1,68. Agora, isto na Betfair, não é? Se for numa casa de apostas, a odd não vai propriamente descer desta maneira. Mas eu vi que a odd do Portland tinha algum valor. Isto está calculado com uma comissão de 5%. Eu normalmente vejo o valor no match odds e no over-under 2,5, porque são os mercados que normalmente têm mais liquidez. Outra odd que tinha valor era o under 2,5, que estava alto demais para a odd justa, que era 1,90, tinha 11%. Pronto, isto são a parte, quais são as odds que têm valor. Às vezes não encontro odds com valor, também pode acontecer, e não encontro também andas com valor, como é o caso destes jogos aqui. Mas, por fim, tenho uma última coluna que é muito interessante, que é se eu tivesse feito apostas, tipo se eu tivesse apostado na vitória do Portland, ou no empate, ou na vitória do visitante, ou se eu fizesse over 2,5 ou under 2,5, o que é que teria sido lucrativo no longo prazo? E neste caso, analisando o histórico das duas equipas, o que teria sido lucrativo seria o empate e o over 2,5. Curiosamente, o jogo ficou 2-2, né? Neste caso, ou seja, a história mostra que aqui batia certo, nem sempre bate certo, atenção. Mas é interessante verem que, ok, a odd do back ao Portland era a que tinha valor, a do under era a que tinha valor, mas o que realmente ganhou foi o contrário. Às vezes as pessoas dizem apostar com valor, né? E faz muito sentido, mas nas casas de apostas às vezes é mais difícil, depois não conseguimos ajustar bem as posições. O engraçado é que, tal como eu tenho acesso a esta informação histórica, as casas de apostas também têm, não é? E isto dá que pensar, porque eles às vezes podem fazer exatamente o contrário. Como sabem que historicamente existe mais risco de perderem, então eles martelam mais a odd ou do favorito ou do favorito, não é? Porque as pessoas tendem a escolher odds mais baixas porque a probabilidade está do lado deles, tem uma maior probabilidade. E também acontece muito os overs e os unders, né? As pessoas estão sempre à espera de golos num jogo de futebol, então quer dizer, há a percepção que as pessoas preferem apostar em golos do que apostar em unders também. Por isso é que eles também martelam mais os overs do que normalmente os unders. Enfim, mas este caso do Portland é curioso que, apesar das odds que tinham valor eram no over, no under e no back ao Portland, o que realmente historicamente dava lucro era o empate e o over 2,5. E fechamos este caso também. Já agora vamos ver em mais detalhe este jogo. Este jogo, se eu tivesse feito back ao Portland, teria sofrido um gol contra aos 27 minutos. No entanto, no final da primeira parte eles teriam a ganhar 2-1. Por isso, até tinha aqui algum valor. Podia ter apanhado este back ou este lay ou Jones e ainda ter saído com lucro no final da primeira parte. Eu não vi o jogo. Como é que foi as estatísticas? Realmente pareceu-me o Portland, tentativas de gol teve 13 contra 9, teve mais posse de bola, remates à baliza, por acaso o Seattle teve mais, enfim, mas cantos o Portland teve mais, enfim, parece que o Portland teve ligeiramente superior, mas nada de significativo. Engraçado que o gol do empate foi nos descontos de tempo, senão, ou seja, o back ao Portland até tinha algum valor. E agora vejam, também o under, apesar de não ter dado under, esta variação também tinha valor. Porquê? Porque o under começou a 2,12 e eu no meu caso faria uma variação de 2,12 até o ajuste da odd, que era até a odd justa, até 1,90, ou seja, eu ganhava 11% nesta variação. Isto porque o gol foi aos 27 minutos e aos 27 minutos certamente o under 2,5 já tinha chegado àquela odd. Por isso, apesar de que numa perspectiva punter eu falhava isto, mas na Betfair eu acertava de certeza, pelo menos o under 2,5. Aqui podia acertar ou não, mas também tinha valor. Historicamente bateu o empate e o over 2,5, o que é engraçado. Pronto,
Isto foi só para explicar aqui esta parte da minha tabela. Eu vou tentar pôr no Facebook de vez em quando algumas previsões e espero que compreendam agora o que é que eu ponho aqui. Eu normalmente ponho back, também digo, às vezes podem fazer o back à equipa, se estiverem na Betfair, ou podem fazer o lay, não é? O contrário, em vez de fazerem o back, podiam fazer lay, ou seja, faziam X2, faziam à equipa visitante. Também é uma opção. Pronto, acho que é tudo. Não tenho assim muito mais a dizer. Temos agora estes jogos chineses, tenho aqui algumas previsões. Idealmente, eu às vezes, por exemplo, aqui este jogo da Finlândia chama-me bastante a atenção. Vejam, por exemplo, que a odd do QMI está muito alta, não é? Tem bastante valor a odd do QMI. Historicamente, também o QMI teria sido mais lucrativo apostar no visitante e no over 2,5, que também coincide com a odd que tem valor e a odd de valor que também tem o back. É interessante que se a odd estiver muito alta, não é? Na Betfair. Também outra coisa, o QMI está em melhor forma, não tem melhor rating, mas está muito parecido. Pode acontecer na Betfair, não é? Às vezes há um ajuste da odd, não é? Se está muito alta, a odd do favorito começa a subir e a deles começa a descer. Por isso, pode ser interessante este jogo às 5h30 para apanhar aqui um ajuste da odd. Ainda não fui ver a Betfair agora as odds, mas tem algum valor. Quando é overs, o over, por exemplo, o mercado está a oferecer 1,86. A odd justa seria para mim a 1,50. Na Betfair não gosto de estar muito a fazer backs a overs, mas tem valor também esta odd do over. Por isso é de esperar se calhar um jogo renhido, até porque historicamente dá o que teria sido lucrativo ao over, mas vamos ver no final se realmente isto se vai verificar. Desculpem lá. Mas realmente tem bastante valor esta odd. Penso que é tudo. Penso que agora conseguem compreender a tabela como um todo. Espero que vos ajude nas vossas análises e que possam ter bons grindes, tal como eu. Um grande abraço, pessoal, e alguma dúvida, contatem-me, tá? Tchauzão.